Confronto de duas irmãs, Lia e Raquel. E a gente vai observar o seguinte: o uso, e aí a gente vai entrar um pouco na teologia, o uso de Elohim e Adonai são termos do hebraico para designar Deus. Elohim, temos a palavra Deus traduzida, Deus, Elohim, e Adonai, Senhor. E como essas irmãs usam Deus e Senhor, ou Elohim e Adonai, na sua briga, em distintos momentos, e há especificações. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Observe que no capítulo 1 de Gênesis, você não vai conseguir observar tão bem, dependendo da versão, mas se você tivesse uma Bíblia em hebraico, isso ia ficar claro para você, se você soubesse o hebraico. No capítulo 1, o que temos no capítulo 1? Deus está criando o universo. É o que está acontecendo no capítulo 1. E no capítulo 1, Elohim é que aparece. Deus, como Criador do universo, tempo para Deus. Elohim é que está em evidência. No capítulo 2, nós já temos a criação do homem propriamente dito. E no capítulo 2 de Gênesis temos lá a Adonai. Olha que coisa curiosa. Adonai, Senhor. Quando se fala de criar o homem, o termo muda para Adonai, dando a ideia de mais intimidade. Percebeu? Mais proximidade do homem com Deus. Um Deus distante, Elohim, Criador do universo. Quando Deus cria o homem, o termo Adonai é o mais apropriado, porque fala de intimidade, de proximidade. Guarda essa informação, porque essa informação será muito útil quando nós estudarmos agora a briga das irmãs Lia e Raquel. Lia e Raquel vão começar uma peleja daquelas, ciúmes, disputas, contendas entre duas irmãs. E à medida que uma se sente mais próxima de Deus, ou busca a proximidade de Deus, ela vai usar o termo Adonai. Quando ela se sente autossuficiente e, portanto, não tão carente assim de Deus, ela usa o termo Elohim. Vamos ver se isso confirma. E assim vice-versa, porque elas vão ter momentos distintos. Elas começam de um jeito, terminam de outro completamente diferente. E a gente vai estudar o que está acontecendo nesse conflito e o uso de Elohim e de Adonai nessa luta toda, nessa disputa toda, nesses embates da vida. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Lia e Raquel no início. Aí você vai ver sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Veja lá, versículo 35, 31 a 35, que mostra a Lia no início, ela está mais próxima de Deus, ou ela busca, seria essa melhor do fato de estar mais próxima, a ideia é de ela busca a proximidade com Deus no início. A gente pode ler os versículos, que é capítulo 29, versículo 31, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor, ou Adonai, usou a expressão Adonai, o Senhor. E assim sucessivamente, do versículo 31 até o 35, nós vamos ver que Lia usa a expressão Adonai. Raquel está mais distante nesse momento. Veja capítulo 30, versículo 6, no início desse embate. Então disse Raquel: Deus me julgou, ou Elohim me julgou,
explicou, e também me ouviu a voz e me deu um filho. Ainda que ela fala de uma bênção, ela usa o termo Elohim e não o termo Adonai. Ela sente-se mais distante, ela está um pouco autossuficiente. No final da história, a Lia está mais distante de Deus. Veja que no capítulo 30, versículo 18 e 20, ela vai usar Elohim. E a Raquel está mais próxima de Deus no final da história. No versículo 27, ela usa Adonai. E a pergunta é: onde é que ocorre essa mudança? Por que a mudança aconteceu? Bom, vamos ver, vamos comparar Lia e Raquel. Lia é mencionada 6 vezes na Bíblia, enquanto Raquel é mencionada 15 vezes. Já começa com alguma diferença. Lia é a mais velha, Raquel é a mais nova. Lia é feia, Raquel é linda. Tem mais. Lia, não vimos que ela tivesse uma ocupação, nada é mencionado a esse respeito. Já Raquel sabemos, é pastora. Lia, ela parece que não tem assim um propósito, um sentido na coletividade, na comunidade. Ela não se destaca. Mas Raquel, sim, ela tem propósito na comunidade, ela é destacada. Tá? Lia não recebe a mesma distinção que Raquel. Raquel é distinguida na sociedade dos homens. Quando estão conversando eles com o Jacó, a princípio, naquele diálogo, Jacó pergunta por Labão, e de repente na conversa aproxima-se Raquel. E quando Raquel está se aproximando, os homens da cidade dizem: lá vem Raquel. Sabe, não conhece o nome, filha de Labão. Olha, uma mulher distinguida, provavelmente não sabia o nome de Lia. Bom, Lia, poucos detalhes temos a respeito dela. A única coisa que temos é que ela era mais velha e era feia. Raquel, eu sou mais velho e feio também. Olha, em casa, quando eu era pequeno, eu já deve ter comentado isso com vocês. Cabeçudinho, do jeito que eu sou. Chegava em casa nas visitas, minha mãe era costureira, chegava as freguesas, e olhava para aqueles garotinhos assim, e logo quem chamava a atenção deles? Os meninos. Ai, que bonitinho, ai, que coisa mais linda. Olhava para mim lá, cabeçudinho e tal. Ai, também não é tão feio assim. Apesar de já ver, tá bom, mas não tem problema. Vocês vão ver que a história muda, que Deus tem graça para Lia nessa história. Raquel, muitos detalhes a respeito dela, descrição. Bom, Jacó não amava Lia, ele desprezava Lia. Já Raquel, ele amava com paixão, né? Ele era capaz de trabalhar por Raquel 7 anos por Lia, ele trabalhava um minuto. Aliás, era capaz de trabalhar com os filhos dela. Era verdade, ele era desprezado, né? Trabalhou 14 anos para conquistar. Não dava atenção a Lia, mas ele dava toda a atenção a Raquel. Nenhum diálogo de Jacó, nós temos ali descrito, Jacó não conversou com Lia em momento algum. Nenhuma emoção ele expressa a respeito de Lia, nenhum olhar é descrito. Agora, quando a Raquel, Jacó a viu, a ajudou, a beijou, chorou na presença dela e falou com ela e a amou profundamente. E ainda para o pai dela disse: eu trabalho para você 7 anos, para mim não vai ser nada. Se tiver que trabalhar mais 7, eu trabalho também para conquistar essa mulher. Bom, com tudo isso, sabe o que aconteceu? Ele trabalha 7 anos e no dia de casa, do casamento, na hora da lua de mel, o Labão, sogro de Jacó, deu um golpe nele, o embebedou, e numa noite escura, em lugar de Raquel, apresentou a filha mais velha e ele achou. Olha, cuidado com o menino, né? Ele acreditou que estava com Raquel e acordou, mas um pouco de ressaca ainda, né? Abriu os olhos falando: você não é Raquel, o que está acontecendo comigo? E ficou angustiado, ficou revoltado, e foi tomar satisfação no Labão.
que disse: se você quiser mais nova, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Imagine, agora coloque-se no lugar da Lia. A Lia amava o Jacó, mas é desprezada por ele. A irmã tem toda a atenção. A irmã já nasceu bonita. A irmã conquistou a pessoa. A irmã tem isso, a irmã tem aquilo, a irmã tem tudo. E ela não ficou com nada. E agora, totalmente desprezada, abandonada. Coloque-se no lugar dela. Ela está em frangalhos, ela está arruinada. Puxa vida, sabe? Desprezada, nessa situação de quebrantamento, de desespero, de angústia, humilhada, quando ela se vê completamente desfavorecida, ela busca o Senhor. E faz muito bem buscar o Senhor. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai encontrar graça aos olhos de Deus. E Deus vai dar um presente para ela. Vai torná-la uma mulher bem fértil, que naquela época era algo importantíssimo. Hoje é importante. Hoje tem o seu lugar. Hoje tem o seu valor. Mas as mulheres passam muito bem se não devem a luz. Hoje vivemos numa outra sociedade. Ninguém é estigmatizado hoje em nossa sociedade porque é estéril. Isso era muito importante naquela sociedade, naquele tempo. E Deus concedeu a ela essa graça. Ela deu a luz. Encontrou graça aos olhos do Senhor. Busca a proximidade. Clama pelo Senhor, pelo Adonai. Esse é o começo da história. E ela começa a dar a luz, dá a luz um filho, é o versículo 31 do capítulo 29, 35, dá a luz ao filho e tal. Mas vai acontecer um negócio. A Raquel estava muito mal na história, né? Porque a Raquel não conseguia dar a luz. Ela que era bonita, ela que era favorecida, ela que estava cheia de si, no princípio, começa a se ver também com problemas. Ou seja, o mundo dá a volta. A gente prega uma peça na gente, né? De repente a gente se acha todo bom, todo poderoso, toda poderosa, tem isso, tem aquilo, cheio de vantagens, e de uma hora para outra a situação se reverte, o jogo começa a virar contra nós, e assim vemos Lia com bastante vantagem. Agora, não, Raquel tinha bastante vantagem, agora começando a ter desvantagem. E ela começou a se sentir inferiorizada, olhando para a vantagem que a irmã agora tinha de ter filhos com o seu querido, com o seu amado, com o homem da sua vida. O caso foi que Raquel, se sentindo distante de Deus, Raquel, ou não, na sua autossuficiência, não busca Deus. Quando ela está diante de um problema, em vez de ela recorrer ao Senhor como sua ajuda, ela tem um plano. Porque até então, ela nunca precisou muito de Deus, ela achava que não precisava de Deus. Nasceu bonita, nasceu cheia de talento, articulada na sociedade, super elogiada, cantada em prosa e verso. Não desenvolveu aquela consciência de sua dependência de Deus, mas autossuficiente, achava que ela dava conta do recado, que ela cuidava de tudo, que ela era capaz de resolver os seus problemas sem precisar de Deus. E assim foi que, diante de uma situação onde ela começa a invejar a sua irmã, ela recorre a uma atitude carnal, entra numa competitividade e usa de recursos humanos, de artifícios humanos para suplantar a sua irmã, fazer uso de suas servas, coloca as servas agora à disposição do marido, para que o marido, ao coabitar com essas mulheres que são suas servas, pudessem dar à luz a filhos que seriam dela num sentido oficial, segundo a cultura daquela época. Está entendendo? Esse é a artimanha, esse é o artifício usado por Raquel. E aí vemos ela usar a terminologia Elohim. Por quê? Porque ainda não tem consciência de sua dependência de Deus. Fala de Deus, ela tem uma relação com Deus. Não é que ela não acredite em Deus, ela acredita, mas o Deus lá e eu cá.
Eu, cara, os meus botões têm um jeito, eu tenho uma solução para esse problema. Eu resolvo as coisas do meu modo. Eu é que escrevo a minha própria agenda e não é submeto a Deus de modo algum. Vamos lá. Lia, que agora já estava sendo abençoada por Deus, estava dando a luz aos filhos. Quando vê a Raquel fazendo uso de uma serva para dar a luz a filhos, e ali a coisa ficava já empatada, ela falou: não vou ficar para trás. Pegou a serva dela também, que ela tinha serva, e colocou para dar a luz aos filhos. Olha a competitividade, ela entra na casa. Essas irmãs são fogo, né? A gente viu a briga de Saul e de Jacó e achava que o negócio estava feio com eles e tal. E olha que as mulheres quando brigam, a coisa é feia com elas também. Não ficam para trás, não. E que carnalidade! Ali agora se esquece de Deus e ela vai começar. Quando ela toma essa atitude, ela também começa a chamar a Deus de Elohim. Ela também agora tem sua própria agenda. Antes, a princípio, como estava desfavorecida, quebrantada e humilhada, recorreu ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor e foi propício a ela. Mas agora, no segundo momento, já mais autossuficiente, meio dona de si, dona do seu nariz, já não preciso nem recorrer mais a Deus. Eu tenho, se minha irmã agiu assim, posso agir assim também. E entra nessa competitividade na cara, olho por olho, dente por dente. Lá entra ela. Elia vai conceber então mais 2 filhos e fica cheio de si. E usa o termo Elohim. E a percepção de distância está ali. No versículo 17 a 20, vemos isso no capítulo 30. O que está acontecendo? No capítulo 30, no versículo 15 e 16, vamos ler para ver um lance muito curioso. No meio dessa disputa toda entre as 2 irmãs, veja o que diz o versículo 15. Vamos o 14, ajuda também a entender melhor. Capítulo 30, versículo 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras. Achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá, ele, Jacó, te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Olha o negócio que está rolando agora. O que é mandrágora? E por que as mandrágoras parecem ser tão importantes, tão vitais nessa questão? Segundo a cultura da época, inclusive um tanto supersticiosa, não é muito científico isso, a ciência não era muito evoluída, mas as tais das mandrágoras eram afrodisíacas. Dizia-se que através de mandrágoras a gente ficava fértil. A mulher poderia inclusive dar à luz através desta, digamos, eu não sei se isso mandrágora é exatamente um fruto, alguma coisa assim, mas elas teriam, segundo a cultura daquela época, esses poderes mágicos de conceder uma mulher o poder e a capacidade dela dar à luz. Por isso o interesse tremendo que a Raquel tinha nas mandrágoras. O que? Mandrágoras? Já ouvi falar tanto das tais mandrágoras. Eu não posso passar mais de 1 minuto sequer da minha vida sem as mandrágoras. Eu quero as mandrágoras. Diga para Rubem, ô Lia, minha irmã, ô minha amada irmã, diga para o Rubem, me dá, seu filho Rubens, me dá dessas mandrágoras, porque eu preciso das. O quê? Já não foi bastante você ter me tomado marido, porque antes dele ser teu, ele era meu. E agora você quer as mandrágoras do meu filho? De jeito algum. Eu que vou comer
medo dessas mandrágoras. Ainda vou ter muitos filhos, mas olha só. A Raquel propõe um negócio. Raquel, mais uma vez, quando se sente desfavorecida, ela agora propõe uma negociata. Ela entende que a solução do seu problema está na mandrágora. As mandrágoras seriam, então, a resposta para os seus problemas. Os recursos humanos é que estão aí em evidência. E ela busca isso. E ela propõe um negócio. Eu até permito, porque ela agora está com o controle do Jacó. Jacó, você não dorme. Se você dormir com a Lia, você não dorme mais comigo. Veja só. E ela falou assim: eu permito que meu marido durma com você essa noite. Permito que o Jacó durma com você essa noite, se você me der as mandrágoras. A Lia vai aceitar o negócio. Negócio fechado. Sabe o que acontece nesse negócio da Raquel? Onde ela achava que ia ter vantagem. Ela não tem vantagem nenhuma. As mandrágoras não produzem efeito algum. Ela cai no cavalo. E cai no cavalo duas vezes. Primeiro, porque as mandrágoras não foram aquilo que ela esperava que as mandrágoras seriam. Segundo lugar, cai no cavalo porque ao deixar a Lia com o Jacó, a Lia vai dar a luz mais um filho, depois vai dar a luz mais outro filho. Mas o que faltava é isso. Termina essa história, meus irmãos, com a Raquel arrasada. A Raquel começou a história por cima da carne seca, agora se vê numa pindaíba. Todos os seus planos se frustraram, todas as suas tentativas da competitividade carnal, todos os seus recursos não foram suficientes. Ela perdeu uma batalha com a Lia, perdeu outra batalha com a Lia, perdeu uma terceira batalha, agora com a batalha das mandrágoras final, ela se vê arrasada, perdeu de um lado e perdeu ainda do outro. Moral da história: arrasada, quebrantada, humilde, ela vai buscar a presença do Senhor. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais rejeita. Quando o coração de Lia estava contrito e quebrantado, o Senhor ouviu, o Senhor abençoa a Lia. Tem gente que acha que Deus gosta mais de um do que de outro. Veja nessa história como Deus parece mudar de lado, né? Por que isso? Deus sempre vai estar do lado de quem tem o coração quebrantado e humilde. Tem gente que acha que Deus está do meu lado. Ele me abençoa no passado. E se você ficar arrogante por causa da bênção que Deus te deu, repare bem nessa história. Ter nascido bonito não é uma bênção de Deus? Claro que é. Nascer inteligente não é uma bênção de Deus? Claro que é. Não é Deus que nos dá todas essas coisas. Nascer com habilidades não é uma bênção de Deus? Ora, olha lá o que você vai fazer com as bênçãos de Deus. Olha o que a Raquel fez. Ficou arrogante. Arrogante? Precisa de tanto de Deus assim. Tem a sua própria gênero, autossuficiente. Vai cair no cavalo. Quem se exaltar será humilhado. Uma vez quebrantada a Lia, aquilo que parecia uma maldição, como desfavor da parte de Deus, torna-se para Lia uma vantagem. Porque os seus problemas, as suas dificuldades, o ter nascido feio, ou não ter sido amada como ela desejava pelo seu marido, levou a ela a buscar mais a Deus, a recorrer ao Altíssimo, e encontra em Deus favorecimento, ajuda, vigor e bênção. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Não disse isso o apóstolo Paulo? Não experimentou o apóstolo Paulo que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa própria fraqueza? Muitas vezes aquilo que nos é uma vantagem pode se tornar a nossa pedra de tropeço. Aquilo que
que era para nós um problema pode ser um motivo para buscarmos mais a Deus e nos aproximarmos mais dele. O problema não está na bênção, a questão não está em ter ou não ter, a questão é como nós lidamos com as coisas que temos, com as bênçãos que recebemos. Uma vez recebida a bênção, Lia começou também a ficar cheia de si. Ela que era desfavorecida, ela que estava humilhada, quebrantada, de repente ela viu: Deus está comigo, Deus me abençoou, e ela começou a usar a bênção que Deus estava dando para humilhar a irmã. Aquilo que sempre fizeram com ela, o que a irmã fez, ou que o próprio Jacó fez, agora ela estava fazendo com os outros. E quando ela fez isso, ela perdeu o favor e a graça de Deus. Quando nós agimos da carne, estamos dizendo: Deus, sai da frente, fica de lado, disso aqui é muito. E a gente acaba quebrando a cara. É maravilhoso ver como Deus trabalha na história do homem, da mulher, como nós não estamos sós neste mundo, como Deus está na nossa jornada. Então, abençoada Lia apega-se à bênção em si e torna-se arrogante e muito segura por conta da bênção que havia agora recebido. Abençoada Raquel sente-se senhora de si mesma e não precisa tanto de Deus assim. Ambas, quando têm essa atitude, vão ser humilhadas. Quando estão humilhadas, encontram em Deus a sua força e recorrem ao adorar ao Senhor e encontram a ajuda de Deus. O problema é que, uma vez de novo abençoadas, como é que se comportam? Aonde é que está a nossa fé? No Senhor ou na bênção? O coração quebrantado, o coração humilde é o que Deus busca. Essa disputa toda a gente pode ir mais adiante, bem no final, no penúltimo, pode ir um pouco mais adiante. Mais adiante. Aqui, na competição entre as irmãs, eu gostaria só de chamar a atenção para vocês que os nomes dos meninos que nasceram, o nome dos filhos, eles tem tudo a ver com a briga delas. Veja só, então na competição entre as duas, os nomes têm muito a ver. Quando a Lia dá à luz ao seu primeiro filho, naquele momento que ela está muito humilhada, desprezada por Jacó, olha o nome que ela dá: Rúben. E ela diz: o Senhor Adonai viu a minha aflição, olha aqui o meu alento, olha aqui o Senhor comigo. Olha que interessante, Rúben, o Senhor viu a minha aflição. Quando ela dá luz ao seu segundo filho, Simeão, o Senhor me ouviu de novo. Levi, a Lia, o terceiro filho da Lia, meu marido me acolheu. Agora ele está querendo, ele já está com coisas diferentes, porque eu estou dando filhos para ele. Quando nasce Judá, ela diz: louvado seja o Senhor Adonai. Bom, aí quando tem os 4 filhos da Lia, a Raquel entra naquela competição, né? E ela vai usar a escrava, a serva, a Bila, e vai nascer o Dan. E o Dan diz: Deus ouviu o meu choro. Depois, no versículo 6, nasce o Naphtali, da Bila também. Eu tenho competido com a minha irmã. É o nome do camarada. Esse é o significado. Eu tenho competido com a minha irmã. Está 4-2. Vamos ver quem é que ganha essa corrida, para ter mais filhos e coisas assim. E o 7º filho, Gad, é filho agora da criada, da Lia, da Zilpa. E aí diz: afortunada. Próximo slide. Então nasce o Azer, que é filho da Zilpa também, e diz assim: minha felicidade. O Isacar, filho da Lia, Deus me recompensou. Zebulon, filho da Lia também, meu marido ficará comigo. E aí nasce finalmente, depois disso, meu marido ficará comigo, nessa arrogância, a Raquel vai dar a luz ao seu primeiro filho.
José. E tem mais o 12º que conhecemos bem, que é o Benjamim, que é filho de Raquel. Olha a vida, altos e baixos. Olha o uso de Elohim e de Adonai. Olha a questão da autossuficiência e da humildade. Aonde está a nossa segurança? Onde está o nosso Deus? Que coisa interessante. Eu queria terminar com o Salmo de número 34, versículo 18, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está, a ideia do Adonai, da proximidade, está com quem tem coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, e salva e socorre os de espírito oprimido. Um coração contrito e quebrantado jamais é recusado pelo Senhor. Ele está perto de quem tem o coração quebrantado. Quando sou fraco aí, é que eu sou